Olá, queridos, estamos no ar com mais uma Conversa Pública, nosso momento delícia de cada dia, né? Quando a gente pode estar aqui conversando sobre temas que podem fazer diferença na nossa vida. A nossa intenção é que o conhecimento ele possa nos ajudar a fazer mudanças e tomar decisões que melhorem a nossa qualidade de vida. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. É isso aí, outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Portanto, é tempo da gente falar bastante sobre isso. Hoje, a gente vai dar destaque à nutrição como um elemento fundamental na questão do câncer de mama. Você já ouviu falar muitas vezes da importância da alimentação adequada e saudável para a manutenção da saúde e até mesmo para a prevenção de doenças como obesidade, como hipertensão e diabetes, mas talvez você ainda não tenha ouvido falar da relação que a sua comida tem com o surgimento do câncer de mama. Além dos exames de rotina, a alimentação equilibrada ela surge como uma forte aliada na prevenção dessa doença. É isso que a gente vai conversar hoje com a nossa convidada, a doutora Tainá Botardi, ela que é nutricionista e vai nos ajudar a entender como que a nutrição adequada pode ajudar no combate, na prevenção e no combate ao câncer de mama. Doutora Tainara, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação aqui conosco. Oi, Celeste, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante que é a prevenção do câncer de mama, que pode mudar a vida de tantas pessoas, de tantas mulheres. Verdade, verdade. A gente está aí, né, passando pelo Outubro Rosa, dando ênfase à campanha do Outubro Rosa, que é a busca de conscientização das pessoas, mulheres, homens também, né, com relação à prevenção e ao tratamento do câncer de mama. Por que ainda é preciso manter essa campanha, doutora? Principalmente para cada vez mais nós termos a consciência do quanto muito está nas nossas mãos, porque o que os últimos estudos eles trazem sobre como acontece o surgimento do câncer? Nós temos 5 a 10% de conclusão que pode ter sim a origem genética, então nós também temos genes que podem fazer essa predisposição, mas na faixa de 30 a 40% que dizem os últimos estudos é a respeito da alimentação. Então, trazer essa consciência de que o surgimento de um tumor, ele pode o que nós fazemos na nossa rotina, o nosso estilo de vida, ele pode sim influenciar diretamente, porque 30% é um percentual alto, é muito importante para a prevenção dessa patologia. Quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Então, a alimentação, como nós conversamos, mas outros fatores de risco. O estresse crônico também é um fator de risco, então tem muita relação, cada vez mais nós estamos vendo o emocional dessas pessoas, às vezes traumas, enfim, todo esse contexto de vida, a bebida alcoólica, o excesso de álcool, o cigarro, medicamentos e também a associação com outras patologias. E sabe aquela história de uma coisa acaba puxando a outra? Por quê? Por exemplo, uma diabetes, a pressão alta, a obesidade podem ser fatores de risco também. Mas tudo isso começou lá com a alimentação ou com o sedentarismo. Então, na raiz, nós podemos dizer que são esses. Aí nós temos outras predisposições, mas que normalmente elas surgem por conta de erros nessa base. E de que maneira que a alimentação ela pode ser uma aliada na prevenção desse tipo de câncer? Principalmente deixando, eu gosto de falar que nós vamos deixar um ambiente propício ou não propício para o desenvolvimento de um tumor. Por quê? Principalmente por questão da inflamação. O maior fator de risco, a maior forma de nós estarmos inflamados é com excesso de gordura. Então, isso torna o nosso ambiente, o nosso organismo muito inflamatório. E o que é um ambiente ótimo para gerar um tumor, para ter essa triplicação das células? É um ambiente inflamatório. Então, quanto mais nós temos uma alimentação saudável, uma alimentação limpa, com comida de verdade, sem excesso de industrializado, sem excesso de açúcares, mais nós temos um ambiente contra a esse surgimento. Então, essa é a principal raiz do porquê é tão importante. Uma coisa que muitas vezes me chama a atenção é porque a gente sempre está falando, né, dessa questão da alimentação, da importância de não consumir alimentos processados, açúcares, etc.
Por que a gente não tem por exemplo, uma política de governo, alguma orientação da Anvisa, por exemplo, que iniba o excesso de consumo desses industrializados, desses açúcares, que fazem tão mal à saúde? Pois é, essa resposta eu também quero saber. Nós temos não sei te dizer uma resposta final dessa pergunta. Nós sabemos que tem diversos fatores envolvidos em cada medida política, né? Então, não é somente um órgão, tem toda aquela questão do contexto, da indústria, enfim. Então, sobre essa parte, eu não sei te dizer muito, mas nós poderíamos sim melhorar muito toda essa forma de ser divulgado a questão dos malefícios, e eu acho que não só divulgar o quanto é prejudicial, mas eu acho que principalmente divulgar formas de substituição, formas de ler rótulos, formas de outras opções para incluir na rotina, que aí, consequentemente, esse ultraprocessado ele é reduzido. E nós vamos tendo algumas medidas. Uma medida que foi tomada recente foi a de colocar no alimento que é processado, na frente cereal alto em gordura saturada, alto em valor calórico. Então, foi uma medida interessante que vai trazer mais consciência na hora das escolhas, mas eu acho também que pode melhorar muito mais. Algumas medidas interessantes que poucas escolas têm, mas que eu acho que faz muita mudança na mente dos jovens, das crianças, são medidas em escolas, como alimentação saudável, ter nutricionista na escola, ter mais tarefas com os alunos, ensinando sobre alimentação saudável, palestras com nutricionistas. Então, tem várias medidas que podem ser ainda otimizadas. Isso aí, queridos. Estou aqui conversando com a doutora Tainara Gotardi, ela que é nutricionista e está nos ajudando a entender como que a alimentação ela pode ajudar na prevenção e também no controle do câncer de mama, né? E a gente começa esse bloco com essa pergunta, doutora: como escolher alimentos que ajudem na imunidade, no fortalecimento do corpo para prevenir um câncer de mama? Quando falamos em prevenção, é interessante lembrar de duas palavras: antioxidantes e anti-inflamatórios, os alimentos que mais trazem benefícios na prevenção de patologias. Patologias no geral são alimentos que têm esses compostos que vão auxiliar os anti-inflamatórios, principalmente a não ter um ambiente inflamatório, então não ter um ambiente que seja propício para a formação desse tumor, e os alimentos antioxidantes, que são alimentos que vão neutralizar os radicais livres. Então, o que é isso? Sempre que nós estamos em contato com poluição, com estresse, com tabaco, com bebida alcoólica, com ultraprocessados, enfim, tudo isso que desgasta o nosso organismo, que são fatores de risco, então tudo isso libera radicais livres no nosso organismo. E os radicais livres, eles vão lá nas nossas células e vão modificar o DNA da nossa célula. Então, isso não pode acontecer porque se ocorrer essa modificação e ocorrer esse duplicamento, as células se multiplicarem, isso pode ser outro fator de risco. Então, incluir alimentos com antioxidantes irá auxiliar a não ter esse prejuízo no nosso organismo. Quais são eles? Um deles é a cúrcuma ou açafrão da terra. Nós podemos usar nos alimentos, nós podemos fazer chá com a cúrcuma, podemos colocar em um suco misturado com outras frutas, couve, enfim. A cúrcuma, ela tem a curcumina, que é um composto antioxidante que irá ajudar nisso. O gengibre também nós podemos usar na preparação de alimentos, também em suco. O gengibre tem o gingerol, que também é um outro composto bioativo, que vai ajudar também a neutralizar esses radicais livres. Falando em anti-inflamatórios, nós temos o grupo da couve, do brócolis. Todas essas folhas, legumes bem verde escuros, contêm sulforafanos, que também é um composto que vai ajudar a desinflamar o organismo, vai ajudar na redução desse fator de risco. Nós também temos as frutas, que são todas, na verdade, os alimentos em gerais, folhas, verduras, legumes, todos eles vão conter essa propriedade anti-inflamatória. Só que esses específicos, eles contêm um pouco mais desse composto bioativo, por isso que é ainda mais interessante. Um alimento que é interessante também é o abacaxi. O abacaxi, ele contém uma enzima que é a bromelina. Então, também tem esse poder de auxiliar na questão do organismo, deixar um ambiente mais a favor da nossa saúde. E a bromelina, ela é muito digestiva. Até em churrascarias, às vezes servem abacaxi depois da carne, para ajudar na digestão daquela carne que foi muito pesada. E nós sabemos que se a digestão não estiver boa, pode prejudicar a saúde intestinal, e isso pode prejudicar. O intestino é muito responsável por nossa imunidade. Então, sem imunidade boa, nós podemos ter mais um fator de risco.
Então, sempre ter essa associação. E cuidar do intestino é muito importante, falando em prevenção também, porque é lá no nosso intestino que nós temos as nossas bactérias boas que vão fazer a nossa defesa do organismo. Então, se a gente tem uma proliferação celular de células ruins ou algum vírus, enfim, tudo que acaba sendo negativo para o nosso corpo, é a nossa imunidade que vai lá combater ela. Então, ela precisa estar boa. Então, alimentos que ajudem no intestino também são preventivos. Por exemplo, existe uma fibra chamada psyllium. O psyllium nós encontramos em lojas de produtos naturais, em mercado, e ele, por ser uma fibra pré-biótica, ajuda a alimentar as bactérias boas do intestino, além de dar mais saciedade e auxiliar também na digestão. Então, é uma estratégia a mais que nós podemos incluir na rotina. Sementes, a chia, linhaça, semente de abóbora também são fontes que vão melhorar na saúde intestinal. E outro ponto que eu não posso esquecer de falar são as gorduras boas. Então, alimentos fontes de ômega 3, que são anti-inflamatórios, voltando naquele primeiro ponto, de não deixar o ambiente a favor dessa patologia. Por exemplo, o atum, sardinha, o salmão, as castanhas também, a castanha do Pará, de caju, amêndoas, vão auxiliar nisso. O abacate, que também é uma fruta com muita gordura boa, também é anti-inflamatório, também vai auxiliar. Então, esses são os fatores, os grupos principais. E também tem outro grupo de alimentos que são os alimentos anti-angiogênicos. Então, o que é isso? Sempre que nós temos, aconteceu de nós termos essa célula ruim, ela vai querer que o nosso organismo faça novos vasos sanguíneos para ir se multiplicando. E esses alimentos anti-angiogênicos, eles impedem com que isso aconteça. Então, isso é bom para nós, é impedir com que esses vasos sanguíneos se multipliquem e aí acabe virando um tumor. E as fontes de vitamina C são anti-angiogênicas, que seria a laranja, o abacaxi também, o limão é fonte de vitamina C. A uva roxa, principalmente, é fonte de resveratrol, que também é anti-angiogênico. Então, incluir isso, trazer para a rotina, perfeito. E outro alimento importante é o alho, que é tão prático, nós podemos incluir na preparação de quase todos os alimentos da nossa rotina. E o alho, ele contém inulina. A inulina é um composto que vai ajudar na apoptose das nossas células. Então, sempre que nós temos, é estranho pensar que a todo tempo nós temos células que estão morrendo no nosso organismo, que são as células que já estão mais velhas, que estão danificadas. Então, o nosso corpo por si só, uma célula que está envelhecida, uma célula que nasceu danificada, ela vai ser eliminada. Esse é o mecanismo de apoptose. Então, colocar o alho na rotina vai fazer com que nós tenhamos mais inulina na rotina e vai fazer com que nós conseguimos ter uma ação a mais para trazer essa apoptose, essa morte das células ruins. Então, também é uma estratégia interessante. Muitas pessoas acabam falando o seguinte: mas ter uma alimentação saudável é caro, né? Não é para todo mundo. Como que a gente faz para ter uma alimentação saudável, para conseguir colocar, né, na nossa cesta básica todos esses alimentos que fazem bem? Porque aí não pode comer pão, não pode comer massa. Como é que fica? A gente só deve comer esse tipo de alimento? A pergunta é provocativa, tá? Mas como que fica esse balanceamento dessa alimentação para a gente garantir que não fique preso a uma grade, né, de produtos, mas que a gente garanta que a nossa alimentação continua sendo saudável? A nutrição que eu acredito, que eu trabalho muito aqui no consultório, é sempre fazer com que nós transformamos o estilo de vida. Então, não pensar só em uma dieta, algo que seja temporário, mas sim mudar os hábitos. E sempre que nós pensamos em algo que não é sustentável, seja por financeiro, seja por conta de não gostar do alimento, ou seja até por conta de não encaixar na rotina. Então, aquela pessoa que ama tomar café da manhã todos os dias quer fazer um jejum. Então, não vai ser algo sustentável. Então, tem vários fatores com que façam que nós acabamos desistindo de mudar a alimentação. Então, tudo que não é sustentável não vai te dar um bom resultado. Então, o primeiro passo é realmente alinhar as expectativas. Qual que é o orçamento, o que você pode incluir na rotina. E, para isso, eu acredito em outro ponto. Nunca excluir 100% o que você gosta muito. Ao longo do processo, nós vamos vendo que às vezes não é que você gostava muito. Por exemplo, como comentou da massa, o macarrão, enfim.
Muitas vezes a pessoa pode perceber que isso era mais uma fome emocional, às vezes comia por questão de ansiedade, ou era porque era uma opção mais prática e nem sabia uma outra opção para fazer no lugar. Mas muitas vezes pode ser que sim, a pessoa ama o macarrão. Então, o que eu prefiro? Que diminua o excesso. Então, era macarrão todos os dias, era processado todos os dias. Então, colocar uma meta, vou reduzir para 3 vezes por semana, ou tomava refrigerante no almoço e no jantar, vou tomar só no almoço. Então, fazer uma redução inicial dentro do que é a vida real de cada um, de acordo com a dificuldade ou facilidade de cada um, e focar em incluir também. Por exemplo, uma pessoa que ama doces e está acostumada a comer várias vezes depois das refeições. Então, trazer mais frutas para a rotina. Às vezes não consumia nenhuma fruta. Incluir 1, 2, 3 frutas na rotina. Consequentemente, só por estar mais saciada, vai ajudar a diminuir a vontade de doce. Então, não cortar 100%, mas um hábito acaba puxando o outro. E sobre essa questão do financeiro, eu gosto muito que, se possível, eu sei que não é possível para todos, mas comprar em feiras, por exemplo, que conseguimos ter um custo melhor, as frutas, verduras, legumes mais da época, que nós vamos conseguir até um sabor melhor, uma qualidade melhor e um custo menor. E principalmente não se prender que tem que ser algum alimento específico. Por exemplo, nós falamos da vitamina C. Vitamina C tem na laranja, tem no limão, tem no abacaxi, tem no morango, tem no kiwi. Fibras, igual eu comentei das sementes, tem na chia, tem na linhaça, na semente de girassol. Então, às vezes, não focar em um grupo específico, mas sim naquela fonte. Eu quero vitamina C. Então, sempre buscar essas informações de quais são as fontes e colocar o que caiba no seu orçamento, que nós conseguimos encaixar dessa forma. Perfeito, perfeito. Na verdade, uma das maiores armadilhas é essa história de você cortar literalmente tudo que você gosta, né? Porque você não vai aguentar. Vai chegar um momento que você vai fraquejar e aí começa a querer abrir mão daquilo que realmente é bom. Isso aí, queridos. Olha, o assunto é bom, a gente vai conversando e o tempo vai passando, né? Mas eu acho que aqui, hoje, eu estou deixando a doutora Tainara falar o tempo todo, porque ela é que está com as informações preciosas aí para a gente, né? Doutora, quais são assim os alimentos que a gente realmente deve evitar de comer? Você já deu vários exemplos, falou de vários alimentos, mas aqueles que a gente deve evitar de comer e tentando tirar da alimentação para que a gente possa garantir essa questão da vida saudável. Falando na questão da prevenção, e prevenção de todas as patologias, vale lembrar que essa célula ruim que está no organismo e pode se multiplicar, ela se alimenta de açúcar. Então, ela cresce em um ambiente inflamatório e ela se alimenta de açúcar. Até por isso que, em alguns casos, os médicos, no tratamento, eles recomendam o jejum por conta disso, porque a glicose ela vai abaixando muito nessas horas de jejum. Então, todos os alimentos com excesso de açúcares, principalmente o refrigerante, bolachas recheadas, industrializadas, coisas de pacote, que às vezes são até salgadas. A maioria das bolachas salgadas, embaladas, elas têm açúcar na composição, porque isso gera mais palatabilidade, o alimento fica ainda mais gostoso, dá vontade de comer mais. Então, eles colocam, por exemplo, açúcar e sal para ter essa questão da compulsão mesmo, de você querer mais esse alimento. Então, tudo quanto for mais processado, quanto mais tempo de prateleira aquele produto ficar, ou excesso de frituras também. Então, tudo isso, quanto mais conseguir evitar, melhor. Como nós estávamos conversando, não é que precisa 100% radicalizar. Se é algo que você gosta muito, diminuir aos poucos. Se é algo que você gosta, às vezes, deixar para só quando você está com muita vontade. E principalmente nesses alimentos, prestar muita atenção. Se você come por vontade, se você come porque não tem outro lanche organizado, se você come por praticidade, se você come às vezes por hábito e nem gosta tanto desse alimento. Então, sempre puxar qual que é o gatilho para ser mais fácil da gente deixar ele para lá aos poucos. A gente tem falado o tempo todo aqui quase o tempo todo, sobre a prevenção. Vamos falar sobre um pouquinho a questão do tratamento, aí no caminho já de encerrar a nossa conversa de hoje. Que alimentos devem ser evitados quando a pessoa já está em tratamento, por exemplo, um tratamento quimioterápico ou radioterápico?
Então, também nós entramos para o mesmo estilo de alimentação, alimentação anti-inflamatória, antioxidante e evitando o máximo de açúcares, de processados, industrializados. Então, essa base, ela continua a mesma, falando no tratamento em geral. Mas o que acontece? No tratamento, o paciente ele passa por muitas fases diferentes e apresenta muitos sintomas diferentes. Então, uma resposta mais específica é de acordo com cada paciente. Aquele paciente que está com uma digestão muito sensível, às vezes por conta da quimioterapia, é interessante evitar os alimentos mais pesados e às vezes até alimentos saudáveis. Por exemplo, ao invés de consumir mais carne vermelha, consumir mais peixes. Então, fazer essas trocas. Até o excesso de carne vermelha também não é interessante durante o tratamento. Porém, tem outros casos, tem pacientes que têm perda de apetite. E aí, nesse caso, eu indico que, ao invés de você consumir alimentos que são muito grandes, consumir alimentos que são menores, mas que te entregam mais nutrientes. Por exemplo, uma porção pequena de abacate, que por ser uma fonte de gordura boa, ela tem mais calorias do que uma banana, às vezes, dependendo da quantidade. Então, e a banana é mais pesada. Então, é mais interessante consumir esses alimentos menores, mas que te enchem de nutrientes. Por exemplo, as castanhas também seria uma opção, do que esses alimentos maiores que você vai comer, às vezes não consegue comer a fruta inteira. Aí acaba tendo menos calorias, menos nutrientes, não porque não é saudável, mas porque o apetite não está bom. Então, essa resposta mais específica, muito de acordo com cada sintoma, cada fase do tratamento. Perfeito. Doutora Tainara, a gente está aqui já encerrando o nosso tempo. Não tenho mais tempo, tenho muitas perguntas, mas não tenho mais tempo. Então, eu queria só deixar esse tempinho final aqui para o seu recado final para o nosso telespectador. Se cuidem, utilizem o que vocês têm em suas mãos. Então, comecem. Muitas vezes a gente espera a hora específica para começar. Quando eu tiver, ano que vem eu começo, quando a minha rotina do trabalho ficar mais tranquila eu começo. Então não espere essa hora específica, comece desde já com o que você consegue incluir na sua rotina e principalmente para você conseguir dar continuidade, porque quando estamos animados é mais fácil de você cuidar da alimentação. Mas para você conseguir manter, lembre sempre do porquê você começou. Então, busque mudar seus hábitos, seja para prevenção de uma patologia, seja para melhorar a autoestima, seja para ter mais disposição no trabalho, seja para brincar mais com seu filho. Então, sempre lembrar do porquê que você começou, buscou mudar esses hábitos para você conseguir manter firme nesse objetivo. Perfeito. E o primeiro passo é sempre fundamental, né? A gente não deve deixar para depois, a gente dá agora. E aí isso vai nos estimular para os passos seguintes. Perfeito. Perfeito. Obrigada, Celeste. Foi muito bom ter conversado aqui com você. Né? Só lembrando para vocês, nossa conversa foi com a doutora Tainara Gotardi, ela que é nutricionista e nos trouxe informações preciosas aí que podem ajudar todos nós, né, na prevenção e no tratamento do câncer de mama e simplesmente também para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Obrigada mais uma vez, doutora. E obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima. Obrigada, Celeste, pelo convite. Tchau, tchau.